Além disso, fizemos uma representação no Ministério Público Federal, junto com a deputada Fernanda Melchiona, que é gaúcha. Toda a solidariedade a Fernanda também, seus familiares, seus amigos e amigas, e a deputada Érica Hilton. Nós fizemos uma denúncia porque, infelizmente, tem disseminação de fake news, tem desinformação com relação à tragédia, o que dificulta, inclusive, o próprio socorro às pessoas. É triste reconhecer e constatar que existem pessoas deliberada e intencionalmente produzindo mentira em cima do caos e da tragédia, pensando em capitalização política para si e seu grupo, ao invés de socorrer as pessoas, independente do espectro político partidário. E, por fim, senhor presidente, um requerimento de informação que apresentamos ao Ministério da Justiça, porque sim, estamos preocupados também com as pessoas presas no sistema carcerário do Rio Grande do Sul. Queremos entender qual tem sido a política do governo, porque são pessoas dotadas de dignidade também e que não podem ser esquecidas, que não podem ser desprezadas, que não podem ser culpabilizadas, que não podem ficar para a própria morte. Até pela minha formação de vida, eu me importo verdadeiramente com todas as pessoas sem distinção e por isso esse requerimento ao Ministério da Justiça. Estamos vendo um esforço sincero, integrado do governo federal para garantir o apoio, o socorro, o abrigo, congelando uma dívida do Estado do Rio Grande do Sul para que esse Estado tenha mais capacidade de poder socorrer o seu povo. Agora, nesse minuto final, fica este alerta. Em pouco tempo, se você pega a história da humanidade, nós estamos há milhares de anos por aqui. E tudo indica que nos últimos 150 anos, a ação humana está desorganizando a relação entre o ser humano e o restante da natureza. E, obviamente, não é uma ação humana isolada ou individual. É esse modelo econômico que coloca o lucro de poucos acima da dignidade humana. É o tempo do mercado acima do tempo e dos ciclos da natureza. Essa voracidade que, às vezes, inclusive, conta com cumplicidade legislativa, flexibilizando leis ambientais, desprotegendo povos tradicionais e assim desregulando todas as variáveis que permitem a sobrevivência humana no planeta Terra. Precisamos debater isso para cuidar da vida e da dignidade humana. Tem alguns projetos que nós estamos apresentando, que já apresentamos, nesse sentido de criar mecanismos de ajuda e de socorro para o povo gaúcho diante dessa situação de calamidade fruto da emergência climática. O projeto de lei número 1691, que nós estamos propondo, que altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre o direito de falta, sem prejuízo de salário, nos casos de enchentes e suas consequências. Então, por razões muito óbvias, as pessoas não estão podendo trabalhar. Então, diante de uma emergência climática, de uma situação de calamidade, de uma enchente, que essas faltas, obviamente, justamente sejam abonadas e o trabalhador impedido de chegar ao seu emprego, desta forma, não tenha desconto salarial. Outro projeto é o 1646 de 2024, que cria a categoria deslocado interno por questões climáticas. Quem é o deslocado interno por questões climáticas? É uma pessoa que, de maneira forçada, ou seja, não era da sua vontade, da sua decisão, teve que sair da sua moradia, do seu habitat tradicional, por conta de uma perturbação ambiental. Ou seja, tem uma situação de calamidade, fruto de um desastre ambiental, a pessoa tem que sair da sua moradia para proteger a sua própria vida e a sua qualidade de vida. Diante de uma situação assim, infelizmente cada vez mais comum no mundo e no Brasil, fruto da emergência climática,
criar essa categoria de uma pessoa deslocada, de maneira forçada, internamente, ou seja, dentro do Brasil, residente no Brasil e se deslocando dentro do Brasil. E essa medida, diretamente associada à lei do Minha Casa Minha Vida, para que estas pessoas tenham privilégio, tenham preferência, tenham prioridade, porque uma demanda imediata é o acesso à moradia. Reconhecer essa condição para facilitar o acesso à moradia destas pessoas. O segundo tema é sobre as fake news que ainda, infelizmente, acontecem em plena situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Já manifestei aqui minha solidariedade ao povo gaúcho, como fiz em março, quando o povo do Espírito Santo viveu também um drama grande com 20 mortes no sul do estado. É inadmissível que em plena calamidade pública haja pessoas explorando político e eleitoralmente esta tragédia. Essas pessoas merecem ser punidas, sejam elas agentes públicos ou não. Enquanto o governo federal está trabalhando, já colocou lá mais de 70 bilhões, toda a estrutura das Forças Armadas, do governo, presente junto com as prefeituras, com o governo do estado, com a sociedade, para socorrer os gaúchos. Alguns insistem em espalhar mentiras de forma criminosa. É crime. Espalhar mentiras é crime, especialmente num momento de calamidade pública. Ontem eu protocolei um projeto, deputado Ayrton Faleiro, deputado Tadeu Venere, que estão aqui presentes do plenário, para punir quem divulgar fake news durante as calamidades públicas. Tem que punir essa gente. O povo brasileiro assiste com muita tranquilidade e, de certa forma, orgulhoso de ver hoje neste país o cenário de civilidade. Os poderes da República em harmonia, aí sim, em harmonia. O Poder Executivo, Legislativo, Supremo Tribunal. Ontem, numa cena que vimos pela televisão, numa live, em que os três poderes ali representados pelo Presidente da República, o ministro Fachin, o Presidente do Senado e da Câmara e o governador lá do Rio Grande do Sul, trabalhando, reivindicando, liberando recursos, numa civilidade exemplar que nós todos queremos como políticos, numa hora tão difícil, porque passa o Rio Grande do Sul. Cerca de 1,7 milhão de pessoas afetadas pelos temporais. São 500 mil gaúchos desabrigados. Cerca de 147 pessoas que morreram e outros 127 desaparecidos. Quero lembrar, senhor presidente, que o governo provisório já editou a medida na semana passada provisória, liberando 12 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, além de suspensão do pagamento da dívida de 11 bilhões. E ao final de 36 meses, e aqui que é importante, o juro sobre o estoque, o juro sobre todo esse empréstimo que está, portanto, sendo suspenso.